semana mal começou e o Brasil já se depara com um novo bombardeio na economia do país. E já não é de hoje que ela anda na corda bamba. Entretanto, a mais nova preocupação do brasileiro, agora é importada, é que a moeda norte-americana, que estrutura o mercado internacional, o dólar, disparou e atingiu a máxima histórica de R$ 4,00. A cotação da última terça-feira foi a mais alta já registrada desde 2002, quando a moeda também chegou a atingir o valor de R$ 4,00. Entretanto, na data, o fechamento do dia, o valor foi de R$ 3,98. A história nem parece aquela de anos atrás, quando R$ 1 no bolso valia muito mais do que $1. Hoje a questão do dólar, se for você tentar explicar o processo num primeiro momento, é uma questão de origem financeira, de questão na perspectiva monetária. Então, o que nós podemos verificar aí? Nós temos duas posições. A primeira, a própria especulação do dólar. Você pensar o dólar como uma espécie de papel em torno do qual você coloca um dinheiro e espera uma rentabilidade. Como o dólar tem subido, a tendência é o seguinte: as pessoas que compram papéis para ganhar em torno destes, né, elas estão vendo do dólar uma possibilidade de ganhar mais do que a oferta dos outros papéis. Então, né, essas pessoas estão especulando com o dólar porque elas compram na expectativa de aumentar e trazer rentabilidade. É a especulação pura nesse caso. Agora, a outra perspectiva é o seguinte: quando uma economia está com uma crise, às vezes, de confiança e as pessoas sentem necessidade e dúvidas com relação às aplicações, e essas aplicações seriam em papéis ou então o investimento buscando a taxa de lucro, essas pessoas buscam uma situação que a gente chama de situação de liquidez. Eu vou ficar com dinheiro, não vou correr risco e vou esperar uma melhor oportunidade. Então, no caso das grandes empresas, elas podem também estar fazendo essa situação de liquidez. Eu vou transformar em moeda internacional, porque o dólar é moeda, é divisa, e eu vou ficar com a oportunidade de investir em qualquer lugar do mundo, se aqui no Brasil a coisa não funcionar. É mais uma preocupação para as indústrias nacionais que dependem da importação de matérias-primas. Tudo porque a valorização da moeda norte-americana vai encarecer o custo da produção. Para não sair no prejuízo, a saída para muitos será elevar os preços no produto final. A minha matéria-prima aqui é tudo comprado à base de dólar. Se o dólar sobe, sobe a minha matéria-prima. E o interessante é que quando o dólar para, não recua, ele se estabiliza. Então, até uns dias atrás, com o dólar 3,60, 3 alguma coisa, a gente estava trabalhando praticamente empatando. Eu não estava satisfeito ainda porque eu sou uma pessoa otimista, né? Acredito no amanhã melhor, só que agora com o dólar, ontem eu vi 4,5, hoje me parece que está 4,10, não tem otimismo que suporte um aumento desse tamanho. Já para as empresas que exportam, o enfraquecimento do real é benéfico, uma vez que os gastos na fabricação são contabilizados na moeda nacional e comercializados em dólares, o que deixa os preços mais competitivos no exterior, aumentando assim a margem de lucro. Olha, é claro que esse pessoal que está especulando vai ganhar, né? E o ganho não vai ser para pessoas pequenas. Essa perspectiva de dólar especulando é uma situação de concentração de renda. Quem está especulando é quem tem muito dinheiro, né? Aquele que for pequenininho corre até o risco de entrar de gaiato e depois perder, né? Mas se quiser correr o risco. Mas quem pode trazer algum ganho é com relação a essas exportações, né? Por quê? Nós vendemos, para fazer a venda do produto lá fora, existe a taxa de câmbio, ou seja, lá fora, nosso produto, o preço vai em dólar, né? Então, o que vai acontecer? O nosso produto, como o dólar está valorizando, é como se em reais o produto ficasse cada vez mais barato lá fora. Olha, eu mantenho o preço em reais, mas em dólar ele começa a ficar mais barato lá fora. Antes eu precisaria de $2 para comprar um produto, e aí eu posso, para comprar o mesmo produto, precisar de $1 só. Então cai o preço. Lá fora acontece justamente ao contrário. Então, a princípio, os exportadores, e no caso do Brasil especificamente, o principal setor exportador é o agronegócio, né, tende a haver uma possibilidade aí de aumento de concorrência por conta de queda de preço, né, relativo a esse aumento do dólar, a queda do preço internacional dos nossos commodities. Viajar para fora do país também vai ficar ainda mais caro. Nas casas de câmbio, a cotação chega a R$ 4,50. Resultado que já está freando os gastos do brasileiro
lá fora. Daqui a algumas semanas, este empresário mocoquense vai embarcar em uma viagem internacional. As passagens já foram compradas e os planos para o passeio já estão prontos. Mas a alta do dólar surpreendeu Moisés e não tem jeito. Ele vai ter que economizar a bagagem de lembrancinhas do retorno. Acaba mudando alguma coisa, né? Trazia presente para todo mundo, agora vai trazer para aquele mais chegado. Penso em fazer uma viagem padrão A, você acaba fazendo uma viagem B ou C. Tudo depende do quanto você se programa, né? E o teu tipo de viagem. Uma viagem de compras ou uma viagem de passeio. Uma viagem de passeio para visitas, você acaba gastando um pouco menos. Somado com todos os agravantes na economia do Brasil, a alta do dólar resulta diretamente no bolso do consumidor brasileiro, que agora, com o encarecimento dos produtos importados, perde mais uma vez o poder de compra. Com certeza, muita diferença. Tá muito difícil, as coisas estão aumentando a todo dia. Tudo que você tinha assim, o costume de comprar, você está tendo que mudar, você não está podendo ver muito marca, né? Das coisas, os costumes, não tem como mais. Ele acaba influenciando, porque ele influencia em tudo no nosso país, né? Você pode reparar que o dólar, ele subindo, quando as casas de câmbio dá que ele já subiu o dólar, isso tudo já vai influenciando. Por quê? Ele acaba influenciando na nossa economia. Influenciando na nossa economia, isso faz que já faça os produtos automaticamente, as indústrias, as empresas que fornecem os produtos, ela já faz o reajuste em cima desses produtos em relação ao aumento do dólar. Então o que acontece? Acaba influenciando na prateleira do supermercado, porque você recebe com o aumento, você tem que repassar o aumento. E isso quem acaba sofrendo é o consumidor. Por quê? Ele vem aqui às vezes numa semana, passa dali uma semana ou 10 dias, ele chega aqui, o produto está em outro preço. Por quê? O giro de mercadoria é alto. E nesse giro, quando você recebe a mercadoria nova que chegou com o aumento do dólar, ele já vem com um custo maior. Então a gente tem que repassar esse custo. E os números continuam subindo. Nesta quarta-feira, a moeda estrangeira chegou a uma cotação de R$ 4,14. Olha, são vários os impactos, né? A gente pode pensar, por exemplo, que embora seja um processo que a princípio surge de origem financeira, o problema é que ele vai acabar, principalmente porque no caso do Brasil ainda é um país dependente a nível de importações, ele vai acabar contaminando o custo de insumos, de licenças, de produtos que são comprados lá de fora. Então, por exemplo, hoje a situação da economia, ela está em baixa. Então, o normal da economia hoje seria até uma concorrência que contribuiria para haver uma que a gente chamaria uma manutenção do preço lá. Mas não é o que está acontecendo. Nós temos um pequeno aumento e esse pequeno aumento tem acontecido por conta de outras coisas que aconteceram agora, por exemplo, no começo do ano, aquela espécie de tarifaço que aconteceu e isso já impregnou os custos da economia, ou seja, os custos empurram o preço para cima. Então, a gente começa a ter uma inflação que é de custo. A inflação de custo, ela é ruim porque ela vai acontecer num momento onde a economia já está enfraquecida. O que a gente vê falar de inflação normalmente é associado à inflação de demanda. Ou seja, a economia está aquecida e efetivamente o que acontece? As pessoas estão com renda, vão procurar e aí os ofertantes têm condição de aumentar a sua margem e acabam aumentando o preço. Nesse caso não. Nesse caso a situação é um pouco pior. O custo vai empurrar realmente o preço para cima. Pelo mercado onde está mais enfraquecido, a tendência é até que alguns sacrifiquem parte da margem, né? Mas efetivamente esse processo de empurrar o preço para cima vai acabar acontecendo na economia. Que como o dólar ele está associado a vários preços, ele pode efetivamente, nesse caso, não ficar apenas como um processo pontual. Ele pode efetivamente gerar aquilo que a gente chama de uma inflação sistêmica, ela contaminar a economia de uma forma geral.